Olá, meus amigos, que a paz do ressuscitado esteja com cada um de vocês. Queremos continuar a nossa aventura pelo conhecimento da Bíblia. Falávamos na aula anterior que o povo marchou pelo deserto e esse povo encontrou muitas dificuldades. Um dia Moisés subiu a montanha. Isso significa que Moisés foi se encontrar com Deus. E quando Moisés desce, ele traz uma importante tradição, que é a tradição do Decálogo. São as 10 leis que o povo deve observar. Popularmente nós conhecemos como os 10 mandamentos, uma importante tradição que faz com que nós cresçamos na nossa relação com Deus e com o próximo. Jesus diz que os mandamentos são dois: ama a Deus e ama ao próximo. Cada tábua, da lei, ela traz consigo uma força. A primeira tábua, nós podemos olhar para aqueles mandamentos que criam uma relação com Deus. São aqueles 3 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas. A segunda tábua traz os 7 mandamentos que criam uma relação entre nós, uma relação baseada na fé em Deus, uma relação que faz com que cresçamos no amor entre nós. São estes mandamentos: honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas alheias, não levantar falso testemunho e não cobiçar a mulher do próximo. Esses 10 mandamentos, eles continuam a ter o seu valor hoje em dia, tanto para judeus como para cristãos. Eu acabei de mencionar os 10 mandamentos, a fórmula catequética dos 10 mandamentos, que nos ajudam na catequese de crianças, jovens e adultos. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5 trazem essa tradição, o relato dessa tradição que nós chamamos de mandamentos. Você pode depois tomar a sua Bíblia e fazer a sua leitura. E você pode depois se perguntar, quais foram as mudanças, né? Sim, porque houveram algumas mudanças. Porque os cristãos, quando leem os mandamentos, eles fazem uma reinterpretação a partir da experiência do próprio Cristo ressuscitado, né? E essa reinterpretação faz com que aconteçam algumas mudanças. Por exemplo, o terceiro mandamento diz que nós devemos observar o sábado como dia do descanso. Para os cristãos, se observa o domingo como dia de descanso, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Daí que, ao longo da nossa tradição, o domingo passou a ser o dia do descanso, deve ser observado como o dia do descanso, e em torno do domingo criou-se o preceito, que é o preceito dominical, né? Onde procuramos observar, né,
ao principal artigo, né, da nossa fé, que é o artigo que gira em torno da ressurreição. São Paulo diz: se nós não cremos na ressurreição, vazia é a nossa fé. Por isso, queridos amigos, quando nós observamos o preceito dominical, nós estamos atestando um importante artigo da nossa fé. Para Paulo era o mais importante artigo da fé, que é a fé na ressurreição. Hoje nós queremos conversar um pouco sobre os 3 primeiros mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Em Êxodo capítulo 20, nós encontramos o autor sagrado dizer a todo o povo que Deus quer um culto exclusivo. Deus exige aí uma adoração. E um importante gesto daqueles que vivem o primeiro mandamento é esse, é a adoração a Deus, adoração ao único Deus. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu os herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. O Catecismo da Igreja Católica, quando fala de adoração, diz que esse é um gesto que nasce do nosso reconhecimento de que Deus é Deus. Por isso nós devemos prestar a Ele um culto de adoração. Nós devemos nos submeter a Ele, reconhecendo o que Ele é. Nós nos colocamos neste momento diante dele, reconhecendo também quem nós somos. Reconhecemos que Deus é Deus, reconhecemos que Ele é Criador, reconhecemos que Ele é soberano, autor da vida, e nos reconhecemos como criaturas. E procuramos, através da oração, fazer com que a nossa relação com Deus cresça cada vez mais. A oração é um outro gesto que está ligado à observância do primeiro mandamento. Se reconhecemos a Deus, nós devemos cultivar com Ele uma relação. Isso se dá através da oração. A oração é diálogo. O autor sagrado diz que Moisés, ele cultivava uma relação com Deus como se eles fossem amigos. Então é importante para nós que queremos observar o primeiro mandamento, criar uma rotina de oração onde nos aproximemos cada vez mais de Deus. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu os herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. Um outro gesto que o catecismo nos fala e que é importante é o do sacrifício. O antigo Israel fazia muitos sacrifícios. Quando lemos o livro do Levítico, nós vemos a quantidade de sacrifícios que eram feitos, grande parte pelo perdão dos pecados. Eram imolados animais, e se procurava obter assim o perdão de Deus dos pecados. Esses sacrifícios tanto eram individuais como comunitários. Nós celebramos o mais importante sacrifício, que é o sacrifício que foi realizado através da morte e ressurreição de Jesus. É um sacrifício cruento, é um sacrifício de salvação.
Unido a este sacrifício, nós aprendemos que para observar o primeiro mandamento, também temos que fazer os nossos sacrifícios. Sabemos que muitas vezes a fé ela é provada. Daí que nós fazemos o sacrifício para nos manter na verdadeira fé. E aqui eu já estou entrando em um aspecto importante do primeiro mandamento, né? Se eu quero cultivar, né, uma relação com Deus, eu vou crescendo nesse sentido no conhecimento de Deus. E esse conhecimento passa pela virtude teologal da fé. Daí que uma importante oração é o credo. Nós católicos rezamos na missa dominical o credo. Nós estamos dizendo: eu creio, nós cremos. Cremos naquilo que foi revelado por Deus. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós estamos dizendo que cremos porque Deus se revelou a nós, né? A fé nos levou ao conhecimento do verdadeiro Deus. E este Deus nos revela as suas verdades. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu os herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. E como nós podemos então reconhecer essas verdades? Através da fé. A fé tem como sinônimo a palavra confiança. Isso quer dizer que nós, a partir do momento que caminhamos com Deus, confiamos que este caminho é seguro. As verdades da fé nada mais são do que caminho seguro por onde nós podemos ir na direção de Deus e na direção do próximo. São caminhos seguros onde nós podemos reconhecer quem é Deus e reconhecer quem é o homem, quem é a mulher. Daí a confiança absoluta de que Deus olha para nós, olha para os seus filhos e filhas. Os salmos são uma expressão belíssima dessa confiança em Deus. Passando por muitos desafios, o judeu rezava e expressava a sua confiança absoluta em Deus, mesmo vivendo situações muitas vezes dramáticas. Eu dizia que precisamos fazer sacrifício porque a fé ela é provada. O Catecismo da Igreja Católica diz que existem alguns pecados contra a fé, né? Pecados como a incredulidade, a dúvida voluntária e involuntária, a heresia, a apostasia, o cisma. São pecados que o Catecismo menciona e que são pecados que querem desviar o crente da verdadeira fé. Todos estes pecados, em menor ou maior grau, têm esse objetivo: desviar a pessoa da verdadeira fé. Daí o sacrifício ser necessário para podermos caminhar, né, no conhecimento, né, da verdadeira fé, né, para podermos continuar o nosso esforço contínuo, podemos dizer assim, de purificação. Os mandamentos que ao todo são 10,
da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. Purificação interior para descobrirmos aquilo que Deus nos deixou. E Ele nos deixou para que pudéssemos fazer o caminho seguro, como eu disse, ao conhecimento dele, né, enquanto Deus, e ao conhecimento do homem e da mulher. E podemos dizer, o caminho seguro para o conhecimento do mundo que nós vivemos. Uma outra expressão, né, desse primeiro mandamento são as promessas e os votos. A religiosidade popular do povo brasileiro é marcada por esse gesto. As promessas e os votos são a expressão daqueles que parecem que estabelecem certos acordos com Deus, né? E aí esses acordos fazem com que a pessoa ela estabeleça a sua parte neste acordo, né? Então eu tenho o meu compromisso, né, estabelecido nesse acordo, e eu pago este compromisso quando as minhas necessidades apresentadas a Deus são satisfeitas, quando a minha oração é escutada e quando Deus se manifesta em meu favor a sua graça. E eu pago esta promessa, né, e este voto. Então, nós vamos descobrindo ao longo da caminhada em torno deste primeiro mandamento que o grande pecado, né, que se levanta contra a observância deste mandamento, segundo a tradição do Êxodo, é a idolatria. A idolatria é o grande pecado que se levanta contra a observância deste mandamento. Por quê? Porque a idolatria é quando nós somos desviados de Deus para outros deuses. Nós caminhamos na direção de Deus, mas algo nos desvia e nós vamos na direção de outros deuses. Na época do antigo Israel, os povos vizinhos adoravam vários deuses, por isso o perigo estava nas fronteiras, né? O perigo da idolatria, de procurar assim estabelecer um culto a um outro Deus. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. Deus já havia dito através de Moisés ao povo, né, que eles deveriam prestar-lhe culto, e somente a ele prestar-lhes culto. Então esta ameaça estava sempre rondando ali, né, as fronteiras. E por muitas vezes Israel caiu no pecado da idolatria, acabou adorando outros deuses, né, deuses que eram fabricados. Podemos dizer que a idolatria continua sendo hoje um grave pecado contra o primeiro mandamento, porque não são poucos aqueles e aquelas que se levantam como deuses. Inclusive, nós vimos na história, a partir, né, do século XVIII, né, um movimento que nós chamamos de antropocentrismo. Nós costumamos estudar, né, e vemos que houve um movimento que passou do teocentrismo para o antropocentrismo. Deus é o centro de tudo, acreditava-se nisso. Então, neste movimento fez com que o homem passasse a ser o centro, né, de tudo. E isso levou muitos a crer que o homem bastava a si mesmo. E aí, se o homem olha para si mesmo e ele passa a considerar que ele basta a si mesmo, ele acaba
né, se desviando do culto ao verdadeiro Deus. E ele passa a cultuar outros seres humanos que se consideram deuses, né, que consideram que eles bastam a si mesmo. Deus, né, vai perdendo lugar para o eu. Né? Então, Deus vai sendo colocado de lado, né? Deixa de ter a importância no meio social e o nós, passa a ter a importância maior. Né? Deus não faz parte mais, né, do eu e nem muito menos do nós. Então, assim creem alguns. E isso é um grave, né, pecado contra o primeiro mandamento. A idolatria hoje se manifesta de muitas formas. Apresentei apenas uma das formas em que a idolatria, né, se manifesta hoje em dia. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, portanto o amarás com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ainda hoje é assim que os judeus rezam, né, o credo de Israel. Esta oração diz muito a todos nós, né, porque esta oração impõe uma exigência fundamental, o culto ao único Deus. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad
manifesta hoje em dia de muitas formas. Eu já apontei para vocês aqui algumas, né? A oração, a adoração, a liturgia, são algumas das formas onde nós prestamos o culto ao verdadeiro Deus. E nós vamos purificando este culto, né? Para que ele não seja apenas um culto exterior, ele seja um culto interior, porque nós podemos correr o risco de praticar, né, um culto exterior, né? Apenas as nossas palavras, né, sejam ouvidas e não o nosso coração. Deus quer a nossa vida submetida a Ele, daí a necessidade de purificação interior da nossa fé. O segundo mandamento também é muito importante, né? Porque o segundo mandamento, ele nos faz refletir sobre o nome de Deus. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas usando o nome de Deus para satisfazer as suas próprias necessidades. Isso é um grave pecado. Muitas pessoas usando o nome de Deus, inclusive, para enriquecer, vivendo de forma opulenta. E isso é um grave pecado contra o mandamento. Esse segundo mandamento quer criar em nós, né, um gesto importante, que é de respeito às coisas sagradas. De respeito, né, àquilo que, né, de alguma forma nos fala de Deus. Respeito, por exemplo, ao templo, né, ao lugar sagrado, aos ritos, respeito ao texto sagrado e, por que não dizer, respeito ao mais importante templo, que é o ser humano. O segundo mandamento nos aponta também nessa direção. Nós não podemos nos deixar, né, levar pelos interesses próprios, principalmente no que diz respeito à religião. A religião não pode ser usada como meio para justificar os nossos interesses próprios. Então, nós precisamos estar atentos para que a religião não justifique ações violentas, corruptas, né? Ações com a finalidade de enriquecimento. Nós devemos estar atentos ao uso da religião com toda a finalidade de satisfazer interesses próprios e que distancie assim a pessoa, né, do verdadeiro Deus. O terceiro mandamento nós começamos já a falar no começo desta aula, né, um mandamento importante, que é o mandamento do repouso, o repouso dominical. E este mandamento implica a nós, né, um gesto fundamental, que é o de voltar os nossos olhos para Deus. O preceito dominical não é apenas um preceito marcado pelo descanso, mas pela afirmação da fé na ressurreição. Então, por isso nós não podemos esquecer, né, que o preceito dominical ele existe para que nós cristãos possamos dar um assentimento público da nossa fé, né, através da comunidade cristã que se reúne nesse dia para celebrar a sua fé. Por isso que o terceiro mandamento fala da observância do preceito. Ir à missa no domingo ou dia de festa e de preceito, né,
se torna uma obrigação por isso, para atestarmos comunitariamente a nossa fé no Cristo ressuscitado, causa da nossa salvação. Nós queremos ficar por aqui falando desses 3 primeiros mandamentos. Na próxima aula vamos falar dos outros 7 mandamentos. Você pode aprofundar o seu estudo lendo o Catecismo da Igreja Católica. A terceira parte do Catecismo fala dos mandamentos. Você tem muita coisa ali para ler, né, que vai te levar ao conhecimento, né, de Deus. Faça também o seu estudo pessoal, é importante. Tenha de um lado a Bíblia na mão e tenha do outro lado o Catecismo da Igreja Católica. Estes 2 livros vão te ajudar muito no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe.